No século oitavo, em uma pequena cidade da Pérsia, havia um velho mestre ceramista chamado Arash. Arash era conhecido em todo o mercado por criar as peças mais equilibradas e mais precisas, mais duráveis de toda a região. Não havia rachadura em seu trabalho, não havia imperfeição visível. Seus potes guardavam água por décadas. Um dia, o jovem discípulo chamado Tariq chegou até ele e pediu para aprender, e, e Arashi aceitou por 3 anos. Tariq observou, imitou, errou, corrigiu, refez. E no quarto ano, Tariq descobriu uma técnica nova, uma forma diferente de misturar argila com cinza vulcânica, que tornava as peças ainda mais resistentes. Ele ficou tão empolgado que foi correndo contar ao seu mestre. Arashi olhou para ele por um longo tempo e disse: Isso aí não funciona, Tariq. A argila não aceita cinza. Você perdeu seu tempo. Tariq ficou parado, sem reação, e não tinha como provar nada naquele momento, sem o forno, sem o tempo de cura, sem a peça pronta na mão. E o mestre que ele admirava, o homem que ele mais respeitava no mundo, tinha acabado de chamar sua descoberta de erro. Tariq passou 3 dias em silêncio, sem dormir direito, sem comer bem, revirava a técnica na mente. Será que estava errado de fato? Será que 3 anos ao lado do mestre não tinha sido suficiente para ele enxergar algo tão óbvio? O que ele tinha que o mestre não conseguiu perceber? E no quarto dia ele foi ao forno sozinho. Fez a peça com a técnica nova, esperou o tempo de cura, e a peça que saiu era 3 vezes mais resistente que qualquer coisa que Arashi havia construído até então. Tariq voltou ao mestre com a peça na mão. Arashi tocou a peça, ficou em silêncio por um tempo e apenas disse: Você não precisava da minha aprovação para saber que estava certo. Você, Tariq, e algum de vocês, de alguma forma, foi Arashi dessa história? Mais uma vez, eu quero agradecer a presença daqueles que escutam os meus áudios. Meu nome é Romualdo Freire e hoje eu vim falar sobre algo que ninguém explica direito. Não se trata de fraqueza, não é falta de fé, não é burrice, é neurobiologia, é física, é espiritual. E aconteceu com você de uma forma tão específica que quando eu terminar esse áudio, você vai entender exatamente o que o seu cérebro viveu e o que ele ainda está processando. Você entrou em algo, viu documentos, viu números, viu possibilidades, e dentro de você acendeu uma chama que você não conseguiu segurar. E o que aconteceu? Você foi contar para alguém que ama. E muitas vezes nós, diante de a revelação tão profunda como essa, que é chamada aí, esse projeto que nós estamos aguardando há tantos anos, tivemos essa reação. E quando a gente foi contar para alguém que a gente ama, que a gente admira, e o que veio de volta não foi uma alegria, não foi curiosidade, mas foi dúvida, foi ironia, foi justo você, que é tão inteligente, caiu nesse golpe, cara. Foi silêncio gelado, foi a risada de canto de boca, e você ficou parado ali, sem reação, porque você
de alguma forma, não podia provar absolutamente nada. Você não ia expor os seus documentos para se defender. E ficou carregando aquilo sozinho. A descoberta de um lado, o julgamento de quem você mais ama de outro lado. E o que aconteceu no seu cérebro quando você quis contar? Vamos ao início, antes da conversa, antes do julgamento. Quando você descobriu algo que acreditou ser transformador, um projeto, uma oportunidade, uma revelação, o seu cérebro ele iniciou uma cascata neuroquímica precisa. O sistema mesolímbico, a via dopaminérgica central do nosso cérebro, ela foi ativada. A dopamina, ela não é o hormônio do prazer, como muitos aí falam. Ela é o hormônio da antecipação de recompensa, que foi documentado pelo próprio doutor Fran Schutz em pesquisas sérias que lhe renderam o prêmio Kavli de neurociência. O teu cérebro, ele estava literalmente em modo de recompensa iminente. Em paralelo a isso, a amígdala, o centro emocional, ela liberou eh, norepe, ela liberou norepinefrina, que é mesmo que criar um estado que você conhece como euforia misturada com urgência. Você não consegue segurar. Seu sistema nervoso, ele estava em modo de compartilhamento compulsório. E isso não é fraqueza de caráter, isso é biologia. Então, quando você tomou essa decisão antes de contar para qualquer pessoa a decisão de fazer parte desses projetos, tudo isso aconteceu com o teu cérebro. O Dr. Matteo Lieberman, neurocientista da UCLA, demonstrou que o nosso cérebro humano, ele, ele é fundamentalmente social. E quando nós compartilhamos descoberta importante, ela ativa as mesmas regiões neurais que comer quando se está com muita fome. E você precisava contar para alguém. Não era uma escolha racional. E você contou para quem você mais ama. Porque quem mais amamos é para quem o nosso cérebro direciona automaticamente as suas maiores descobertas. E aí, diante disso, veio o impacto. Quando a pessoa que você ama respondeu com dúvida, ironia, ofensa, o que aconteceu no seu corpo foi imediato, né? E foi mensurável. Eu vou citar aqui 3 situações que aconteceu quando isso ocorreu com você. Primeiro fato, a nossa amígdala, ela interpretou a, a rejeição social como uma ameaça física. E para o sistema nervoso primitivo, rejeição do grupo é o mesmo que a morte. Porque milhões de anos, a ser expulso do grupo significava não sobreviver. É como se tivesse sido realmente, né, abandonado. E o doutor Naomi Heisenberger, da UCLA, ele demonstrou em 2003 com a neuroimagem que dor social ela ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. E a rejeição de quem você ama dói no mesmo lugar que uma fratura exposta. Sabia disso? Segundo impacto, o cortisol disparou. A frequência cardíaca aumentou. A pressão arterial subiu. Os músculos ficaram tensionados. O sistema digestivo desacelerou. O seu corpo ele entrou em resposta de ameaça, mesmo que você estivesse sentado no sofá da sua casa.
E o terceiro impacto, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pela fala, ficou parcialmente bloqueado pelo fluxo de cortisol e adrenalina. E é por isso que você ficou parado, sem reação, sem saber o que dizer. Não foi covardia, foi sequestro amidalar, o mesmo mecanismo descrito pelo Dr. Daniel Goleman naquele livro Inteligência Emocional. Você não ficou mudo por falta de argumento. Você ficou mudo porque seu cérebro estava em choque fisiológico. E todos estão errados ou todos estão certos? É muito difícil, eu confesso isso, pensar que todos estão certos menos você. Ou que você está certo naquilo que pensa e todos à sua volta estão errados. Porque os dois lados criam resultados bem complexos. E na física quântica, por exemplo, tem algo muito bacana que é chamado de princípio da complementariedade, que foi formulado pelo aquele cientista físico, né? Niels Bohr, que ele estabeleceu que as partículas subatômicas, né? Elas podem se comportar como onda ou partículas, dependendo de como são observadas. E ambas as descrições são verdadeiras, ambas. E de alguma forma, mutuamente exclusiva, né, no mesmo tempo. E isso daqui não é uma metáfora, tá? Isso aqui é física experimental verificada. E o que Bohr descobriu no laboratório? A experiência humana repete todo santo dia. A pessoa que te julgou não estava mentindo para você. Ela estava descrevendo o que vê com os instrumentos de observação que ela possui. O problema não é que ela é má. O problema é que ela está usando um instrumento diferente do seu para observar a mesma realidade. Existe um ditado, né? Não meça as pessoas pela mesma régua. É mais ou menos por aí. Existe um experimento que eu falo muito dele lá no nosso curso restrito, chamado Experimento da Dupla Fenda, que é uma base mecânica quântica. Ela demonstrou que o elétron ele muda de comportamento dependendo de quem observa. Sabia disso? Olha para vocês verem. A realidade quântica ela não é fixa. Ela se colapsa na perspectiva de quem a observa. Ou seja, dois observadores com referenciais diferentes podem observar fenômenos genuinamente contraditórios e ambos estar corretos dentro de um mesmo referencial. Eu amo essa matéria, é fantástica. É aquele ditado, você está dentro do ônibus, eu estou de fora. Você tem a visão de dentro, eu tenho de fora. E isso significa que tentar provar sua verdade para alguém com um certo referencial um tanto radical, diferente, é o mesmo que tentar mostrar a natureza ondulatória do elétron com um instrumento calibrado para medir partícula. Não vai fazer nenhum sentido. Não é que ela não quer ver, é que o instrumento dela, formado por anos de experiência, cultura, medo, crença, colapsa a realidade de outra forma. Você não pode forçar o colapso de onda de ninguém. Você só pode escolher qual a frequência que vai emitir diante de ser observado por outra pessoa. Mas aí, quando a humilhação chega, o que acontece? O seu DNA, ele sente, sabiam? Por exemplo, ser chamado de louco, sem noção. Poxa vida, cara, justo você, Romualdo, que lê tanto, caiu nessa historinha? Aquela risadinha de canto de boca, como se diz, nossa, puxa, eu imaginava todo mundo entrando nisso, menos você, cara. E aquele olhar de pena, o insulto disfarçado de preocupação.
Eu escutei muitas e muitas falar assim: "Nossa, sai disso aí, para de ficar envolvido nesse negócio aí, você tá te prejudicando, cara, isso aí vai te matar uma hora". Ô Romualdo, pelo amor, cara, que isso? Para de ficar envolvendo nesses negócios aí, né? E isso não só fica na nossa mente, mas como atinge o nosso corpo e afeta o nosso DNA. A doutora Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, ela demonstrou sua parceria, a doutora Elisa, que o estresse psicossocial crônico, especialmente causado por humilhação social e rejeição repetida, ela acelera o encurtamento dos telômeros. Lá no curso eu falo sobre os telômeros e como fortalecer eles, tá? A estrutura protetora do nosso DNA, né, que é os telômeros. E quando os telômeros estão curtos, elas ficam diretamente associadas ao quê? A envelhecimento celular acelerado, potencializando doenças cardiovasculares, depressão e imunossupressão. E você acha que tudo isso é brincadeira. Você que escuta esses áudios, eu tive 2, 3 pessoas aqui que foram honestas, agradeço a sinceridade dessas pessoas, ah, ao afirmar que que não adianta muito ficar falando sobre isso, que tá tudo bem e que as pessoas estão bem. Não foi isso que eu li de mais de 250, 300 pessoas que a gente conversou aqui. Não foi isso. Cada um compartilhou a sua realidade. E muitas pessoas estão enfermas por conta disso. E de forma direta, para você entender o que eu quero dizer com essas pesquisas, esses cientistas, cada episódio de humilhação não processado que você carrega por anos, ela está envelhecendo as suas células muito mais rápido. E o Dr. Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ele fala sobre a epigenética, que é o campo que estuda como o ambiente modifica a expressão dos genes, sem alterar o DNA em si. E ele provou, como 1 mais 1 é 2, que traumas sociais repetidos pode sim silenciar genes protetores e ativar os genes inflamatórios. E aí? Estava querendo saber por que que muitas coisas estão acontecendo com você? Tô te dando todo o diagnóstico aqui. Aí vai ficar com você. É como se você sentisse sozinho no meio da multidão. E essa solidão, ela tem consequências biológicas mensuráveis. O Dr. John Cacioppo, por exemplo, da Universidade de Chicago, ele foi um dos maiores pesquisadores mundial em solidão. E ele demonstrou que a solidão crônica, ela aumenta o nosso cortisol basal, compromete o sono, ela eleva a pressão arterial e aumenta em 26% o risco de morte prematura. Mais do que o próprio tabagismo. E eu não estou te dizendo isso daqui para te assustar, não, tá? Estou te dizendo porque você precisa entender o que está em jogo quando você escolhe, de alguma forma, carregar esse peso sem se tratar. Só que trazendo esse conceito, essa observação para o lado espiritual, você sabe o que acontece com o seu lado espiritual, seja qual crença você segue, independente de crença. Eu vou dissecar desse assunto em 3 níveis,
para que você possa entender com profundidade. E eu vou trabalhar esses 3 níveis de forma simultânea, não vou trabalhar de forma separada, tá? Porque às vezes você enxerga a realidade de diferente ângulos do que a minha. Mas quando você perceber e ler, aliás, ouvir e depois ler o e-book que eu vou compartilhar para vocês aqui, eu sempre compartilho o e-book, eu vou colocar esse tema lá para você ler, tá? O nosso cérebro associado à mente. O nosso corpo é associado a padrões comportamentais. E o nosso espiritual, ele é associado à nossa consciência. Quando você foi desacreditado, algo aconteceu nos 3 níveis ao mesmo tempo, simultaneamente. No nível 1, que é a sua mente, o julgamento criou o que a psicologia cognitiva chama de dissonância cognitiva, que é um conflito, né, entre o que você acredita e o que ninguém que você ama acredita, ou ela rejeita. E esse conflito, ela não resolve sozinho. Ele fica girando em loop no córtex pré-frontal. E ela consome uma energia cognitiva absurda que você precisaria dela para tomar decisões. Por isso que você não consegue tomar decisões. Entendeu agora? O nível 2 é o seu corpo, padrões comportamentais. E o padrão de tensão muscular, ele gera um cortisol elevado, sistema nervoso hipervigilante, sabe aqueles impulsos que fica pulsando na braço, ombro. Minha esposa às vezes questionava que às vezes acontecia algumas situações e o meu nervo ficava pulsando, né? E a gente, como conversa bastante e tal, falou assim: amor, você tá nervoso com alguma coisa? Aí eu falava assim: não, mas seu corpo tá dizendo isso não, né? Mas ele fica em estado de hipervigilância, né? E, e a gente chama isso de trauma somático. O corpo literalmente ele guarda a memória da humilhação em forma de tensão, postura, padrão respiratório, a tua respiração muda, teu padrão de andar muda, tudo muda em você. E a sua consciência, o lado espiritual, eu quero usar aqui alguns conceitos que eu gosto muito, tá? Porque eu respeito cada crença religiosa na sua individualidade, tá? O Jiddu Krishnamurti tem uma frase dele que eu gosto. Aliás, uma das frases, né? Ele tem muitas frases legais pra caramba, muitas. Mas essa aqui é interessante, cabe bem aqui, por isso que eu trouxe ela para essa realidade. Ele fala que a mais elevada forma de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Você consegue fazer isso? Consegue? É difícil, né? Porque quando nós somos desacreditados, o nosso ego ele reage. E ele reage primeiro. Para vocês terem uma ideia, ele atira palavras como raios, muito barulho e muita destruição. Yogananda, por exemplo, né? Ele, ele fala que cada ataque externo é um convite ao recolhimento interno. Não significa que você tem que fugir, mas de alguma forma você vai acessar uma camada de si mesmo que o barulho do ego não vai alcançar. O budismo Zen, por exemplo, ele nomeia isso de Mushin, que significa mente sem mente, né? Que é o estado onde você observa o ataque sem ser motivado por ele. É muito difícil isso, é muito difícil.
Eu estou trazendo aqui várias camadas espirituais para vocês se identificar. Vocês podem ver que tudo se correlaciona, né? Eu falo que religião, vamos falar de crença, né? Crença religiosa, ela foi desfragmentada propositalmente para causar, primeiramente, a intriga, briga. A minha religião salva, a sua não salva. O meu Deus é isso, o seu Deus é aquilo. E isso vai criando um monte de rebelde. E não tem. Eu sei que não são todas que agem assim, tá? Não são. Eu conheço vários não, conheço 3, 4 budistas que são muito tranquilos, muito serenos. Conheci o hinduísmo, Xexê Noye, quando eu morei no Paraná. Várias crenças, mas assim, geralmente as crenças relacionadas ao cristianismo, ela é um pouco mais agressiva, tanto quanto aquelas crenças do Oriente Médio lá. O hinduísmo, por sua vez, pegando a tradição principalmente, tá, do Vedanta, ele ensina que o Atman, né, que é o eu verdadeiro, ele não pode ser ferido por palavras de ninguém. Olha, quando você conhece a si próprio, você não se deixa ser ofendido por ninguém. Isso é um desafio para a maioria das pessoas. Acredite, para a maioria. E ele conclui que só o ego deve sangrar. E o ego que sangra é o ego que ainda não conhece a sua própria natureza. E o que a humilhação fez espiritualmente foi exatamente isso. Ela forçou o quê? Você é um teste de identidade. Você sabe quem você é quando ninguém acredita mais em você? Você sabe? Você sabe. E não é o seu trabalho convencer quem não quer ver. Mateus 10,14, eu trouxe um parâmetro muito legal, usando várias vertentes de credos, para que você possa compreender o que cada um, na sua essência, ensina. Lá em Mateus 10,14 fala: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, o que ele fala? Ao sair daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés e tchau, sem olhar para trás, sem negociação. Quem é que lembra também do jovem rico, se aproximou de Cristo e perguntou o que precisava, né, para herdar o reino? E aí Jesus respondeu: vende tudo e me segue. E o jovem rico, totalmente muito rico, ignorou e foi embora. Não é isso? E não há nenhum registro, não que eu tenha lido até hoje, de que Jesus correu atrás dele. Não tentou convencê-lo, não ficou explicando absolutamente nada. Não, peraí, então, vende só a metade, então, tá bom, a metade, o resto você usa aí para sua sobrevivência. Não, ele não sentiu raiva, não guardou mágoa, simplesmente seguiu seu fluxo. Então, eu faço uma pergunta para você que está me escutando. Por que você insiste em provar algo para quem ignorou o tempo todo a sua revelação? Qual o sentido disso? O próprio Buda, né, ele ensinava o conceito de upaya, que é chamado de meio hábeis, acho que é assim que fala, a ideia de que o mesmo ensinamento precisava ser apresentado de forma diferente para mentes diferentes. E que existem mentes que naquele momento simplesmente não estão prontas. E o dever do mestre não é forçar, é continuar cuidando da semente. Porque a semente, uma hora ou outra, ela vai germinar do solo, não é isso? E vai dar o fruto. Então tudo tem um processo. Eu mesmo
cometi vários e vários erros no passado, tentando forçar as pessoas a entender conceitos que elas não tinham nem ideia que existia aquilo. Até minha esposa ficava brava, amor, pare de tentar insistir com as pessoas não estão interessadas. Nem é questão de interesse mesmo, é questão de não saber, não conhece. Eu falava de livros ocultos, místicos, sérios, livros profundos, com uma profundidade absurda. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a algum desses livros, e daí eu chego lá no grupo e começo a falar sobre esses assuntos, as pessoas não têm hábito de nunca ouvir isso na vida, nem sabia da existência. Eu percebia que não tinha engajamento e falava assim: "Ah, vocês estão mais por fora que caroço de azeitona em boca de banguela". E ficava bravo. A gente vai amadurecendo muito, né. Então eu aprendi que essa situação não dá o direito de abandonar a pessoa para sempre, né, mas ela também te dá o quê? O direito de você seguir o seu caminho sem carregar o peso da recusa dela. Olha só que bom. Então você não precisa ficar preocupado e nem andar com ela, tá? Não precisa. Mas você não precisa abandonar ela. Se precisar depois você ajudar essa pessoa com aquilo que você aguarda, já que é muito, por que você não vai ajudar? Se é para fazer projetos humanitários, qual o significado de você reter de alguém que simplesmente ignorou, te ofendeu? Porque realmente, amar o inimigo é muito difícil. Amar amigo é fácil, o cara tá lá, broderagem. Precisou de ajuda, te manda um pix. Precisou de um carro, ele te serve o carro, né? E entre outros favores, entre outras questões, amizade, a questão da presença da pessoa, que é o que mais conta, né? Um churrasquinho, o- a- as risadas que vocês dão junto, é muito fácil. E o inimigo? E aí? Quantas pessoas apagaram, né, de suas listas aí, nomes de pessoas que você queria ajudar muito e agora riscou? Eu vou te falar uma situação, tá? Como um pesquisador, vou falar de forma como pesquisador de mente humana, baseado naquilo que a gente está prestes aí a, no sentido, né, aguardando, que a gente está aguardando. Quando você faz esse tipo de ação, eh, de não dar mais nada para aquela pessoa, eu sei que muitas vezes a gente colocou valores um tanto quanto alto. E isso foi bom para até te amadurecer, tá? Para que você possa aprender de alguma forma a validar melhor até quem você ajuda e de que forma você deve ajudar essa pessoa. Porque se ela não está preparada para aceitar algumas questões e você coloca valores um tanto quanto exorbitante, como pessoas que eu conheço falavam, né? Você vai potencializar algo bem ruim acontecer na vida dela. Então tudo tem que ser de forma estratégica, planejada, tá? Não saiam fazendo nada de qualquer forma, gente. Eu poderia gravar alguns áudios explicando essa questão. Eu tenho um estudo bem interessante, bem bacana sobre isso daí, que ensina a ajudar quem quer ser ajudado e ajudar quem não quer ser ajudado. Aí você vai perguntar, mas se a pessoa não quer ser ajudada, por que que eu vou ajudar? Então, eu vou deixar essa resposta com você para o áudio não ficar grande, tá? E o mais legal de tudo isso que eu tenho falado é que existe uma evolução no ser humano, que é aquilo que eu falei anteriormente, um amadurecimento
porque a gente consegue visualizar o todo, né? Baseado nas nossas escolhas, decisões. E o planeta Terra, de alguma forma, também vem evoluindo. Existe um livro chamado Cinco Ondas, que é um livro um tanto quanto complexo, mas eu não vou falar sobre esse livro aqui, tá? Eu vou usar alguns ensinamentos, algumas informações de geologia, que é um tema que eu gosto muito e eu acompanho o Greg Braden há muitos anos. E, de alguma forma, nós estamos nessa terra para participar ativamente de testes. Todos aqui somos, de alguma forma, provocados a evoluir. E se você não acredita, né, eu vou provar para você através da geologia. E todo mundo aqui sabe da história, né, do diamante. O diamante não nasce diamante. Ele começa como um carbono comum, que é o mesmo material do carvão, e o que transforma o carbono em diamante é justamente a pressão extrema e a temperatura extrema por períodos de tempo imensuráveis, a mais de 150 quilômetros de profundidade. Ou seja, sem pressão não há diamante. Nunca houve e nunca vai haver. Nunca haverá. As placas tectônicas, por exemplo, ela funciona da mesma forma. As montanhas que vocês veem, as mais altas do planeta, por exemplo, vamos pegar aqui o Himalaia e os Andes, elas foram formadas pela colisão brutal das placas tectônicas, né? E o que parecia para nós, seres humanos, destruição, na verdade era a construção em escala que o olho humano nunca alcançaria e a mente jamais poderia decifrar. Ou seja, cada humilhação que você viveu, de alguma forma, foi como se fosse uma pressão tectônica. Mas a questão de tudo isso é o que está sendo formado enquanto a pressão age? Consegue me responder isso daí? Para você, né? Tem um pesquisador ah, que disse gravou, né, na verdade, registrou ele é pesquisador, eu vou lembrar aqui o nome dele, vou lembrar o nome dele, eu falo aqui. Ele colocou no seu diário lá, né, a seguinte mensagem: o pesquisador ele não abandona o experimento quando os primeiros dados contradizem a hipótese. Ele não faz isso. O que ele faz ao invés de abandonar? Ele vai revisar todo o protocolo. Ele vai ajustar as variáveis, ele vai registrar os resultados intermediários. E aí ele continua, porque a hipótese foi construída sobre fundamento sólido, não sobre a aprovação lá do laboratório, entendeu? Então, digamos que você é o pesquisador, a sua hipótese seja a sua fé. E esse projeto que você quer desenvolver, ela seja a sua crença. A rejeição dos outros é dado do experimento, mas não da evidência de que você está errado. Coloca isso na sua cabeça. Nem sei se eu conseguiria repetir isso, eu vou ter que ouvir esse áudio porque eu gostei dessa frase. É. Existem dois caminhos, porém uma só escolha. Quando somos humilhados repetidas vezes por aquilo que acreditamos, quando fomos sinônimo de chacota, quando nos sentimos ameaçados pelas mesmas pessoas que planejávamos ajudar, nós literalmente passamos por uma metamorfose. Por isso que eu digo para você, sem medo de errar, que você não é mais a mesma pessoa de quando entrou nesses projetos. Não é, isso é fato. Mas aí você precisa decidir qual lado vai escolher. E eu
quero compartilhar uma visão. Eu gosto de fazer muitos comparativos. Eu comparo com muita coisa. Martin Luther King, ele lutou contra o racismo por 13 anos. 13 anos de marchas, prisões, ameaça de morte, bomba na própria casa. E sabe que os poucos aí contam sobre essa história. Alguns dos ataques mais duros que Luther King recebeu vieram de dentro da comunidade negra. Pois é, dentro da comunidade negra. Os outros líderes, eles achavam que ele era um ingênuo, um moleque, que amor não funcionava, que a resistência pacífica era sinônimo de fraqueza. Mas isso aí abalou King? Sim, abalou. E ele escreveu sobre isso. Ele fala assim que ele teve noites de dúvida profunda, momentos de querer de fato desistir. Tem a sua autobiografia, quem não leu, leia, leia. É incrível. Ele fala assim que às 3 horas da manhã, após sofrer uma ameaça de morte, e que ele fala que ele ouviu uma voz internamente dizendo para ele assim, ó, levanta-te pela justiça, pela retidão, levanta-te pela verdade. Eu estou contigo, mesmo até depois do fim dos tempos. Mas King não foi destruído pelas ofensas dos próprios que queria ajudar? Foi ou não foi? Foi. Só que elas o tornaram mais claro sobre o seu propósito. E é disso que eu quero falar com você. Você precisa ter consciência do seu propósito nisso tudo. Ponto. Vamos olhar um lado um pouco obscuro? Quem aqui já ouviu falar sobre Mao Zedong? Pesquisem aí quem foi Mao Zedong. Ele começou a início da carreira dele com propósito. Ele, ele entrou nessa caminhada para libertar um povo que estava sendo oprimido. Ele enfrentou rejeição, ele foi humilhado, ele foi perseguido, mas no processo de acumular poder para proteger a sua causa, ele alimentou a raiva, o ressentimento, a sede de controle, substituiu o propósito que ele entrou nesse projeto. E o resultado disso tudo é narrado na história como um dos maiores genocídios da história humana. Eles falam que entre 40 e 80 milhões de mortes ocorreu no seu regime. Você tem dois homens, dois propósitos originais aparentemente nobres, começou nobre, duas formas completamente diferentes de processar a rejeição e humilhação. Eu uso também a metáfora do Batman, que viu seus pais serem assassinados, virou um herói. Coringa tinha problemas de afetividade com a sua mãe e virou um vilão. O que separou um do outro aí, pessoal, não foi inteligência. Não foi inteligência. Os caras conseguiu coisas surreais. Não foi recurso financeiro. Não, não foi. Não foi a oportunidade. Não foi. Mas foi justamente aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. E vocês precisam levar isso a sério. Foi gestão emocional. Marco Aurélio, considerado um filósofo incrível, imperador de Roma, eu já falei essa frase aqui, vou repetir ela porque ela é fenomenal. Ele diz que, deixa eu lembrar, você tem poder sobre a sua mente, mas não tem sobre os eventos externos.
Se você perceber isso, você vai encontrar uma força inimaginável. Você tem poder sobre a sua mente, mas não tem sobre os eventos externos. Então por que que esses áudios, essas datas que dão e não acontece te abala? Se é você quem controla a sua mente. Você não acha que está fazendo tudo errado não, querido? Você não acha que você está na hora de dar uma repensada na sua vida, no seu propósito, nos seus projetos, seus sonhos? E colocar realmente energia naquilo que precisa ser colocado e parar de se fazer de vítima e continuar com mimimi, blá blá blá, ouvindo áudios que sempre te machuca, sempre te fere, e ainda vai falar mal para os outros. Alguém te obrigou a escutar áudio? Te apontou a arma na sua cabeça? Ah, mas eu quero estar informado do quê? Quer estar informado? Eu não tô aqui para te vender nada não, tô aqui para te oferecer solução. Quer estar informado? Compra Arquitetura, meu livro. O link tá aqui embaixo. Eu faço um compilado de 1944 a 2045. Mas paga preço. Vai ler, vai estudar. Tá tudo mastigado. Eu levei quase 3 meses escrevendo aquilo lá. Ah, não, eu não gosto de ler. Então, meu querido, felizmente não tem solução, né? Você não quer solução, você quer continuar assim. Então não questiona a vida que leva, tá? Para ninguém. Para a esposa, para filho, para ninguém. Simplesmente viva ela do jeito que você está alimentando ela, tá? E para finalizar aqui, eu quero foi uma mensagem que eu mandei ontem, anteontem, lembro. Ah, vocês, de alguma forma, nós fomos chamados para pescar e não para julgar o rio, tá? E eu quero ser muito imparcial aqui, tá ok? Não estou falando apenas do projeto que você está inserido, nós estamos inseridos. Eu estou falando de toda a esfera que você atua. Porque sua vida ela não se resume à operação, esse projeto. Mas de alguma forma esse caminho te trouxe a revelações que provavelmente você não teria de outra forma. O que Cristo fala? Eu vos farei pescadores de homens. E ele não falou, vos farei julgadores de homens. Ele não disse isso. Vos farei provadores de homens. Não. O Buda, ele ensinava que o Bodhisattva se chama, né? Bodhisattva. O Bodhisattva, isso mesmo. É com Bodhisattva. Ele fala que não entra, ninguém entra no Nirvana enquanto tiver em sofrimento. No meu curso lá eu falo, escravo não tem direito de herdar nada do rei. Se você tem uma mente de escravo, você não é digno de herdar a herança de um rei. Simples assim. Hermes Trismegisto, ele fala que o que está acima é como o que está embaixo. Tudo que você vê do outro é o espelho do que exige em você. A raiva que aquela pessoa projetou em você é a mesma raiva que exige nela, direcionada para fora porque não foi processada para dentro. Simples assim. Você um dia esteve do outro lado, correto? Se não esteve, eu te convido a toda vez que for confrontado, confrontada, tentar enxergar por que que aquela pessoa está dizendo o que ela disse. Não para, tá? Não para. Eu quero que você não para no sentido assim, né, gente? Não para de observar, tá? Não significa que você tem que aceitar o xingamento, não é disso. Mas também não significa que você tem que engolir as ofensas. Calma. Mas eu quero que você entenda o medo que está por trás da agressão. Porque quem fala por nós geralmente é o ego. E ele não chega calmo. Ele chega como um raio. Muito barulho e destruição. E o que acontece se você não recalibrar isso? Quando você receber aquilo que você está guardando por muitos anos, e você vai receber,
o seu cérebro, seu corpo, ele vai estar no estado que você cultivou todo esse período. Se você cultivou raiva, ressentimento e a necessidade de provar algo para alguém, você vai receber com raiva, com ressentimento e a necessidade de provar algo para alguém. A doutora Bárbara Fredrickson, da UNC, ela demonstrou que estados emocionais negativos crônicos estreitam o repertório cognitivo e comportamental disponível. Ou seja, você vai ter menos ideias, menos criatividade, menos capacidade de confiar e menos abertura para aprender. Simples assim. Por isso que tem pessoas que parece que você fala, fala, fala e ela não entende. E é exatamente, pessoal, esses mecanismos, vocês precisarão disso num total máximo após as coisas acontecer. Porque receber uma grande abundância num estado de contração, raiva, ressentimento, é basicamente como tentar, sei lá, plantar uma floresta em solo envenenado. A semente pode ser maravilhosa, top 10 da galáxia, só que o solo não está pronto. E além disso, você pode destruir vidas inteiras como um vilão simplesmente porque não soube gerir suas próprias emoções. E não é por maldade, vai ser por desespero. Acredita em mim, se você está escutando esse áudio, você vai lembrar isso daí, tá? Então, todas essas pessoas que duvidaram de você, de alguma forma eu preciso te dizer, foi necessário. Não é para te destruir, mas para te revelar, tá? Fazer obras humanitárias nesse plano físico, com limitações humanas, com leis, com regras impostas aí pelo sistema que a gente sabe aí, não é para qualquer um, pessoal. E eu não digo isso para te encorajar de alguma forma por obrigação, não, tá? Eu digo isso para te fazer pensar em uma única pergunta que eu faço agora. Qual é o seu propósito nisso tudo? Qual que é? Se você foi chamado para reinar, por que você alimenta raiva, ódio e rancor de seres que você, por algum motivo, se propôs a ajudar? Parou para pensar nisso? Porque se você não usou o período de espera, já que você reclama tanto que está demorando muito, para planejar, para estudar, para evoluir, o que te dá o direito de questionar alguma coisa? Não cobra aquilo que você não tem para oferecer. É simples assim. Não está gostando? Paciência. Sai do áudio. Paciência. Tá? Você não é obrigado a conviver com quem te ofende, mas não meça pela mesma régua aquilo que você acredita. Apenas ignore e não deixa isso te modificar seus valores, princípios, morais, tá? Porque desde que o mundo é mundo, existe dois lados, o que constrói e o que destrói. E a diferença entre os dois não está no que recebeu, mas está no que fizeram com o que recebeu. Você pode receber valores imensuráveis e destruir a si, sua família, pessoas, mas você pode construir sonhos, projetos, vida. E eu te convido agora para o Método Soberania Quântica, 6 módulos onde eu explico cada processo que você precisa quebrar na prática. E não foi culpa sua estar assim, mas será a sua responsabilidade se você negligenciar evoluir. E eu não tenho que te provar absolutamente nada, porque que você mesmo sabe o que te incomoda. Mas eu, Romualdo, eu tenho as ferramentas, porque eu já estive do seu lado. Eu já tive raiva. Você não sabe nem um terço da história. Você não conhece ao ponto de questionar, julgar. Você não sabe. Mas eu sei. 13 anos nesses processos? Puxa, filho. Se eu revelasse todas as coisas, tá, eu busquei estudar, busquei aprofundar, busquei o conhecimento, me libertar. Então eu sei aonde a dor dói de fato, tá? E eu te convido, porque eu
tem o caminho para você não ser e estar desse jeito, porque as pessoas ainda estão reclamando muito. Deixa eu te mostrar o outro lado do rio, vai. Não seja ignorante, tá? Porque eu já estive exatamente onde você está e talvez pior que você, tá bom? Te vejo do outro lado.